Olá, bem-vindos a mais um episódio do Medcast, com o oferecimento da Elo Forte, que é uma plataforma da XP Investimentos. E hoje eu tenho como convidada a doutora Luciana Carvalho, que é uma cirurgia plástica, uma querida, uma lindona. Estou muito contente que tu está aqui, É um Lu. prazer enorme, fiquei muito feliz com o convite, vai ser muito legal conversar contigo. Vai ser muito bom. E assim, ó, para quem não conhece a Lu, ela é cirurgia plástica, ela é de Joinville, Sou de Joinville. mas viveu quase que o tempo todo aqui em Só Porto Alegre. nasci lá. Só nasceu. E daí tu fez a faculdade na PUC. Fiz faculdade na PUC e fiz cirurgia plástica e cirurgia geral também Na PUC. na PUC. E daí tu resolveu ficar como especialidade em cirurgia plástica. Sim. Me conta tudo Eu isso, vou te então. contar. Eu não vim de uma família de médicos, né? Mas desde pequena, desde criança, eu dizia que eu ia ser médica. Não me pergunta por quê. Eu ia ser médica. Ai. E aí, eu sempre fui boa aluna no colégio, todo mundo diz, ela pode ser médica, porque tinha esse mito, assim, né, bom aluno para medicina, tinha que ser. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu disse, eu vou ser médica. Nunca cogitei ser outra coisa. Hoje eu vejo que eu seria feliz fazendo várias outras coisas, mas não me arrependo em nenhum momento da minha escolha, sou super realizada no que eu faço. E aí, eu fiz vestibular para medicina, passei de primeira, e aí fiz na PUC os 5 anos, depois no 6º ano eu fiz fora, eu fui fazer meus estágios todos em Miami, no Jackson Memorial, e aí eu até pensei em ficar por lá. Que se eu quisesse fazer clínica seria uma possibilidade, mas daí eu queria cirurgia, e aí eu voltei, e aí eu fiz prova, passei na cirurgia geral, fiz 2 anos, depois sempre foi uma vontade de fazer cirurgia plástica, embora eu fui conhecendo as especialidades e fui gostando de várias, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher uma. Vou ter que escolher uma. E aí, eu escolhi a cirurgia plástica, que era onde eu já tinha feito, basicamente, eu direcionei para isso durante a cirurgia plástica. E aí, eu passei, fiz a formação, e aí, tô aqui até hoje, bem feliz e faceira, fazendo o que eu gosto, o que eu amo. E sou muito feliz fazendo isso, então... Que bárbaro. Me tira uma dúvida. Para fazer cirurgia plástica, a especialização, tem que fazer também a especialização em cirurgia geral? Tem, né? Algumas especialidades cirúrgicas precisam fazer. Na verdade, grande parte das especialidades cirúrgicas, tu precisa passar pela cirurgia geral antes. E isso é uma coisa que, assim, ó, até adiantando um pouco em relação ao que eu quero te perguntar, mas pegando isso como gancho, o quanto é importante saber sobre cirurgia geral para fazer uma cirurgia plástica, porque hoje em dia tem muito essa coisa de que banalizaram tudo que é voltado para a área estética. Né? Existe uma banalização dos procedimentos. Parece que tudo é muito fácil, parece que qualquer pessoa com uma certa habilidade consegue fazer. E a gente está vendo que isso não está acontecendo. Eu acho isso super importante, assim, Mary, porque até eu digo sempre, tem termos que eu odeio, assim, que eu abomino. Mini lipo, lipolite, faz e vai jantar fora. Na verdade, assim, não dá para ver uma banalização da cirurgia. São procedimentos cirúrgicos. Por serem estéticos ou não, não tem que menosprezar e tomar menos cuidado por serem procedimentos estéticos, né? Porque, na verdade, é uma cirurgia como outra qualquer. Pode ter uma intercorrência e o conhecimento de cirurgia geral nos dá uma bagagem muito grande, né? Não, e tem a questão de que cada paciente responde de uma forma. Não é matemático. Normalmente vai dar tudo certo, até que um determinado paciente, em determinado momento, as coisas não dão certo. Você tem que saber como sair dessa situação de intercorrência. Isso é uma grande diferença, eu acho, que diferencia fazer procedimentos com médicos e não médicos, né? O médico... Todo mundo vai ter complicação, não tem quem não tem. Todo médico vai ter, em algum momento vai ter alguma intercorrência. O que é importante, né? A gente saber diagnosticar essa intercorrência, saber o que está acontecendo, né? Prever, se a gente consegue correr antes, na frente, melhor ainda, né? De tentar não agravar esta intercorrência, mas... fazer o diagnóstico e saber tratar, né? Ou chamar ajuda, porque às vezes não cabe a nós, mas a gente poder chamar essa rede de apoio. Né? E daí tem essa questão assim, ó,
ser humilde o suficiente para saber assim, pô, até aqui eu consegui, mas daqui para frente eu vou precisar de ajuda. Só um colega mais experiente. Sem dúvida. E às vezes de outra especialidade, né? Ah, tem uma infecção, vamos chamar um infecto, vamos chamar um pneumo se preciso, vamos chamar um cardiologista, vamos chamar a nossa rede de apoio. E isso diferencia muito, né? Se eu tenho uma intercorrência que eu preciso internar, se eu não sou médico, eu não consigo internar um paciente. Sim. E o que acontece muitas vezes, e esses dias eu estava até conversando com o doutor Eduardo Trindade, que é o presidente do CREMERS, é que quando acontece anteprocedimentos que dão algum problema com não médicos, o que eles dizem? Vai para uma emergência. E o que acontece? Daí eles vão para as emergências dos hospitais, ocupar espaços de um paciente que pode estar precisando muito mais, não digo que esteja precisando muito mais, mas que tem doença para ser tratada por uma situação que não... E todo esse trâmite começa a ficar muito complicado quando não é por um médico. Por quem é o responsável desse paciente? Quando eu tenho uma intercorrência, eu sou a responsável pelo meu paciente. Apesar de eu chamar, eu gerencio essa equipe que eu possa vir ter que chamar, né? Nesse caso, quem é que é o responsável por esse paciente? E isso tem acontecido em diversas áreas. A própria dermato acontece sem dúvida, isso constantemente. É que hoje está tendo uma invasão, né? E aí, tu fica sujeito a esse tipo de coisa. E aí, outro problema é que daí desacredita várias técnicas e várias tecnologias porque ocorrem complicações. Mas que maneira que ocorreram essas complicações? Como foi feito? Qual é o cenário que teve ali, Exato. né? Isso não aparece, né? Isso não aparece. E me conta uma coisa, tá? Daí tu passou, já fez a tua residência, começou a atender. O que foi difícil? Eu tive uma grande sorte, Mary, e eu terminei a minha residência e logo em seguida eu fui chamada para trabalhar com cirurgião plástico aqui em Porto Alegre, que foi meu grande mestre. Até hoje a gente trabalha junto em muitos casos, e com ele eu aprendi muito, assim, ele é uma pessoa boníssima, o Dr. Paulo Amaral, um ser humano incrível. Super conhecido. Super conhecido. E além de ser um super cirurgião, ele é uma pessoa de um caráter, de uma índole muito legal. E aí eu aprendi o convívio do consultório mesmo, o convívio de paciente, que isso a gente não aprende na residência, é muito diferente. A gente atender ambulatório, a gente atender um consultório, né? Então, ali eu aprendi como lidar com o paciente, como tratar realmente esse dia a dia. E além do que, ele tinha um volume de cirurgia muito grande na época, e então isso me fez entrar em muitas cirurgias, porque quando a gente começa o consultório privado, a gente não tem esse volume de paciente. Mas isso foi uma coisa maravilhosa, Foi né? incrível. Porque tu poder ter condições de assistir com um mestre. Sem dúvida. Um volume grande de cirurgia, isso aí não tem como não aprender. Não tem como não aprender. Porque aí é que tá, o médico, ele aprende justamente nessa prática, né? Sem dúvida. E hoje, assim, auxiliar, né? Hoje eu vejo muito residente que já sai muito doutor, né? E não quer... O auxiliar outra pessoa, tu aprende muito. Tu vê, tu tá na prática, né? Para depois tu poder fazer as tuas cirurgias, né? Então, isso para mim foi maravilhoso. Ele tem uma frase muito legal que ele diz, quando a gente começa a trabalhar, os pacientes têm medo da gente. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente passa a ter medo dos pacientes, porque a gente começa a saber mais do que pode acontecer, a gente começa a receber casos mais difíceis, e, enfim. Claro. Então, é bem isso. Então, quando começa, a gente não tem, por exemplo, cirurgias maiores, a gente tem casos mais simples, assim, né? Sim, fora quando tu te torna referência, com todas as confusões que tem, todos os pacientes problemáticos começam a mandar para aquele que tem mais experiência, né? E junto a isso, eu comecei a fazer plantão na cirurgia de emergência, cirurgia geral, no Hospital de Alvorada. Então, ali eu fazia de tudo. E depois, claro, depois o consultório vai crescendo e tu vai tendo que filtrar. Mas isso aí é uma coisa que todo médico começa assim, né? Começa. Dando duro, né? Dando duro. É uma profissão que, primeiro, tu começa no mercado mais tarde, né? Porque tu demora tempo até
até terminar tudo, né? E aí tem muito colega, tem muito cirurgião, tem muito médico, e a gente precisa trabalhar. E precisa conseguir encontrar caminhos para Exato. poder entrar num Exato. hospital bom. Exato. No início, tu não tem... É. Não tem convênio, no início tu tem que achar não está credenciado nos melhores hospitais. Eu tenho conversado com vários médicos que aquela batalha assim, eu ainda estou esperando para ser chamado no convênio X, né? Faz parte da vida do médico isso. Faz parte. Né? E é lento. É lento, e é uma profissão que demanda muito tempo, muita dedicação, né? A gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando, a gente tem que estar o tempo inteiro estudando, a gente abre mão de muita coisa para isso. Mas é o que a gente gosta de fazer, não adianta. Né? Eu vejo que a paixão, assim, pela especialidade é uma característica que a maioria... Na verdade, todos os médicos que eu conheço são apaixonados pelo que fazem. E eu acho que tem que ser, né? Porque senão não aguenta, né? Porque é puxado. Não tem final de semana, muitas vezes. É puxado, né? Mas a gente faz. Às vezes o paciente vai, mas estou atendendo consultório no sábado e tal. Mas eu não vejo isso muito como um problema, sabe? O que às vezes fica mais pesado é se a gente tem uma preocupação com algum paciente, alguma coisa, daí tu fica, né, mais tenso, claro. Mas no resto é tudo tão bom, tão prazeroso, que eu acho que vale a pena. E como é que tu lida com o tempo de... Eu queria que tivesse mais horas, né? Porque a mulher médica tem uma característica diferente, que é a própria maternidade, que dá mais uma atrasadinha ainda no decolar da carreira, para a maioria. Sem dúvida. Né? Para a maioria, porque não tem como comparar. Né? O médico homem, ele sai da residência e ele, se vai. A mulher, se quiser na maternidade, vai ter um período ali que ela não consegue acelerar igual. Como é que foi para ti isso? Eu tenho 2 filhos, né? Hoje estão grandes. Eu tenho um de 21, uma de 15. E eu sempre tentei conciliar as duas coisas, assim. E até hoje, assim, eu digo que eu estou sempre pronta para qualquer programa que eles inventem, eu sou parceira, assim. Mas no início, claro que é difícil, criança pequena. Eu brinco, a minha maior preocupação era organizar a logística, né? De... quem vai cuidar, quem vai buscar, quem é que fica, quem é que sai a funcionária, como é que... Mas eu tenho eu sou casada há 25 anos e o meu esposo é cirurgião bucofacial e ele entende desse dia e ele é muito parceiro nisso, assim. Então, ele pega muito junto, assim. E hoje, assim, como a rotina dele é mais organizada que a minha... eu raramente consigo ir almoçar em casa, por exemplo, eu emendo uma coisa na outra, ele consegue me dar também um respaldo maior nessa logística de filhos e tal. Porque agora tu tá voando, né? Agora tá numa fase agora sim, eu tô numa fase que... como tu falaste, como é que tu administra o tempo? Eu gostaria que tivesse mais horas, né? Porque... eu emendo, geralmente, consultório com cirurgia, e aí, o horário que sobra, às vezes, tu vai fazer uma atividade física, mas assim, é corrido, né? Não, e a gente não adianta, né? A gente tem a vida da gente, a gente também tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. A gente é vaidosa, né? A gente gosta de estar com a unha feita, né? Tudo então, isso assim, leva tempo. Tudo isso leva. Inclusive, assim, ó, quando eu estava pesquisando no teu site, eu tenho uma frase que eu adorei, tá? E eu queria conversar sobre isso, tá? Adapto-me a mim e não aos outros, tá? E li também, assim, ó, que tu não gosta de fachadas, tu não gosta de pessoas que sejam rasas, né? Tu gosta de relações... mais profundas. Isso eu achei muito legal, porque eu também gosto de gente assim. E eu queria conversar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente chega a uma fase da vida que eu já passei da metade, né? Eu acho que... a gente não sabe qual é a nossa metade. Mas agora, provavelmente eu já passei da metade. Tem uma amiga minha que diz, agora tem que valer a pena, né? Porque a gente já passou da metade.
Então, assim, eu acho que a cirurgia plástica tem muito ainda de um estereótipo, assim, de coisa superficial, supérflua e tal. E hoje eu entendo isso muito diferente, né? Eu estava até conversando hoje mesmo com uma pessoa, a mudança que a gente consegue fazer na vida das pessoas é muito mais profundo do que estético, sabe? Eu citei até hoje um exemplo de uma menina que veio consultar comigo, parecia um casulo, assim, ela era uma menininha que nem falava, era a mãe que falava por ela, e ela tinha uma queixa estética, enfim, que não vem ao caso, mas incomodava muito ela, e uma franja no meio do olho, assim... Se escondendo. E aí a gente fez a correção desse problema que ela não gostava, e 1 ano depois, a menina estava voando, sabe? Isso deve ser muito É gratificante. muito legal, sabe? Então, eu acho que eu não gosto de classificar a cirurgia plástica como uma coisa supérflua, porque é uma mudança. Uma pessoa com uma autoestima elevada é uma pessoa que tem confiança, que ela se relaciona melhor, que ela vai vai ser mais produtiva no trabalho, que ela vai... Então, assim, essas coisas... E isso serve para tudo na vida, né? Serve para tudo. Tu sabe que eu estava conversando, eu estava lendo hoje até no Instagram de um médico, cirurgião bariátrico. Uhum. Ele recebeu ontem à noite uma mensagem de uma paciente, tarde da noite. E ele postou hoje. Que ela estava agradecendo, ela pedia desculpas pelo horário que ela estava mandando a mensagem, mas ela estava agradecendo ele porque ela tinha conseguido o emprego do sonho dela. E ela conseguiu esse emprego porque ela sentiu na entrevista que ela estava com uma postura diferente. Sim, porque ela estava se sentindo bonita, ela estava confiante. Claro. Ela se enxergava melhor e Claro. ela conseguiu passar toda a competência dela na entrevista e foi contratada. E ela mandou um agradecimento para ele. E eu achei aquilo assim, ó, olha a importância que tem. Sem dúvida. Para tu mexer com a autoestima da pessoa, que eleva a confiança a ponto de ela dar uma guinada na vida. Então, é isso que eu acho que é a gente tentar ver esse outro lado mais profundo da coisa, sabe? E não ficar nessas relações meio superficiais e da futilidade. Que hoje, assim, com mídia social, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa superficialidade, assim, porque né? tá muito exagerado. Muito né? exagerado. Sabe? Muito. E essa coisa, assim, ó... das próprias redes sociais, assim, o que eu vejo, né, é que tanta gente opina e tanta gente sem conhecimento opina que acaba virando regra aqui. Tá? Parece que aquilo é uma verdade absoluta. E fica todo mundo acreditando naquilo e quase que desmerecendo a parte científica Sem dúvida. do médico. Sem dúvida. Tá? Então, a gente vê isso o tempo todo. Tá? Então, assim, ó, com muito filtro também, né? Essas influenciadoras, elas usam muito filtro nas imagens. Daí tu em rede pensa social que tudo é muito lindo, né? Não tem, é tudo maravilhoso. A vida das pessoas, é tudo perfeito, Ninguém né? bota problema. Ninguém bota problema. Então, principalmente, quem tem a cabeça feita, ok, vai conseguir filtrar. Mas... né? Quem não tem, e tem um monte de adolescentes, então começa a ser meio perigoso isso, né? Então, rede social é super bacana e eu acho que esse acesso à informação, a conhecer as pessoas, né? Eu fui muito resistente há muito tempo à rede social, assim. E aí eu vi que era um caminho que poderia ser muito legal. Se fosse para passar informação, para passar conhecimento, para tirar dúvidas e até para mostrar um pouco quem eu era, sabe? Eu acho que esse é o grande objetivo da rede social. Né? Ele tem um desvio, né? Mas quem fica nessa linha de trabalhar as redes sociais para gerar autoridade, né? Dentro de uma coisa que tem consistência. Porque gerar autoridade para uma coisa que não existe, não dá. Não dá. Sabe? Fazer marketing em cima do nada é nada, né?
Então, assim, ó, existe a necessidade de ter um bom currículo, de ter um conhecimento para Sem te poder fazer dúvida. um trabalho bom, Sem dúvida. né? E dentro disso, poder passar uma informação relevante e ocupar esse espaço para te dizer assim, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, tu já seleciona até o tipo de paciente que tu quer. Sem dúvida. O que eu acho que é super útil, assim, que eu vejo, a maioria dos meus pacientes vem por indicação de outros pacientes. Essa é é assim que gira a coisa, né? E eu fico super feliz, porque um paciente Isso é feliz, ótimo, né? né, vai te Claro. indicar outros e é o que a gente quer, ver paciente feliz, é só o que a gente quer. Mas todos chegam no meu... Todos, grande parte chega no meu consultório e me diz assim, eu vi no teu Instagram que tu falasse tal coisa, eu nem sabia que dava para fazer isso e tal. Eu vi que tu falasse... Sabe? Então, isso é muito legal, assim, as pessoas despertam interesse, acabam... Vão pesquisando. Vão pesquisando, né? E, então, quase sempre, depois da indicação, elas vão procurar o Instagram. Eu sempre né? digo, né, que a gente nunca sabe de que forma o paciente vai chegar, né? Pode ser por indicação, pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo Google, pode ser por N maneiras, né? Mas, normalmente, ele chega sabendo quem tu é pela internet, por algum caminho da internet, né? Ele dá uma pesquisada, pelo menos para saber o endereço, para saber se tu atende convênio, qual é o hospital, alguma dúvida que ele já quer. De alguma forma já pesquisou. Tá, ele já sabe. E isso eu acho que é um grande facilitador, porque já te escolheu gostando do que viu antes. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E me diz uma coisa, Lu, a questão da cirurgia plástica. A gente tem... eu vou te dizer assim, o que eu penso, tá? Que tem médicos que gostam mais de fazer corpo e outros médicos gostam mais de fazer face. O que tu gosta mais de fazer? Eu digo sempre assim, eu não faço o que eu não gosto, tá? Então, o que eu não gosto, eu não faço. E o que tu não gosta? Eu não gosto, por exemplo, de fazer cirurgias reparadoras que não seja a reconstrução de mama. Eu não faço queimados, eu não faço transplante de cabelo, eu não faço... Então, assim, eu não faço prótese glútea, o que eu não gosto, eu não faço, tá? Pelo menos na cirurgia plástica, né? Outras coisas a gente é obrigado a fazer, né? Mas, enfim. E aí, dentre as cirurgias todas, eu sou uma apaixonada por cirurgia de face. Eu sempre gostei muito. Até porque, quando eu comecei com esse cirurgião, ele sempre foi uma referência por cirurgia de face. Então, eu tive um grande volume de cirurgia de face. E a cirurgia de face é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia minuciosa, é uma cirurgia de detalhe mesmo. E eu sou muito assim, eu sou meio perfeccionista, muito detalhista. Eu gosto de detalhe, em tudo eu gosto de detalhe. E então eu sou realmente uma adoradora da cirurgia, uma apaixonada pela cirurgia de face. Entre as cirurgias corporais, eu gosto de fazer abdômen, gosto de fazer lipo, mas faz bastante mama, né? É uma outra área que eu atuo muito e que eu gosto também. Então, eu tenho mais ou menos esses dois nichos que são os que eu mais atuo. E dentro da mama tem o implante, tem o explante, tem a redução. Tem a reconstrução, várias, né? Tem uma série de coisas. Inclusive a reconstrução pós ter uma mastectomia, enfim. Hoje, assim, a gente pode... As pacientes dizem, precisa levantar, precisa botar prótese? Não precisa. A gente pode fazer uma cirurgia, a gente pode fazer enxerto de gordura, a gente pode fazer uma série de coisas, né? Então, a cirurgia de mama é uma gama grande de que antigamente não era assim, né? Antigamente era e redução, o que hoje né? tem de procedimento para associar? Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa hoje que tu consegue associar durante a cirurgia. Durante a cirurgia, algumas outras com complementação. Eu digo para os pacientes assim, cirurgias e esses tratamentos ou de cosmetria ou tecnologias, enfim, são complementos, né? Eles andam juntos, um não substitui o outro, né? Eu comparo sempre com construir uma casa, né? A cirurgia seria a gente fazer as fundações, fazer os alicerces, fazer a parte estrutural, né? E esses complementos,
Isso em cirurgia facial, em cirurgia corporal, a mesma coisa. Uhum. E esses complementos de tecnologia e de cosmetria seria a gente fazer os revestimentos, colocar o acabamento, é aquele refinamento, né? E assim como numa casa, a gente precisa manutenção, né? Então, esses procedimentos também ajudam nessa parte da gente manter resultados e até postergar um procedimento, né? Eu acho que dá para adiar o procedimento com as tecnologias e com injetáveis, enfim, tudo que a dermato hoje faz, até que chega um ponto que precisa uma intervenção. E eu acho muito legal quando as dermatos chegam e dizem para o paciente assim, deu. Agora tu vai ter que ir para uma cirurgia plástica. E eu fico Depois muito tu honrada, volta. exatamente, eu fico muito honrada quando eu recebo essas indicações, porque eu tenho várias colegas dermatologistas que acabam me encaminhando, porque eu acho super coerente isso, sabe? Porque a grande maioria das pacientes que eu recebo e que essas dermatos com quem eu acabo me referenciando recebem, querem resultados naturais e elegantes. Elas não querem ficar estigmatizadas, elas não querem que se note, elas querem estar bem para a idade que elas têm, elas querem voltar um pouquinho o relógio do tempo, mas elas sem não querem exagero, se transformar numa querem pessoa se de 20 transformar. anos a menos. É a sua melhor versão, sabe? É essa a ideia. Então, quando a gente exagera, e no momento que já há uma indicação de um procedimento e a gente acaba exagerando, aí a gente passa do ponto. Então, isso só o olhar do médico treinado, e aí também já vem a mesma coisa de diferenciar, fazer com médico, não fazer com médico, fazer com especialista, não fazer com especialista. Porque a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa saber. Os pacientes às vezes perguntam, quando chegar o meu momento, tu vai me avisar? Eu disse, vou te avisar. Vou te avisar sim. Porque a gente tem que saber esse limite, né? A tecnologia a cosmetria vai até um determinado ponto, depois não vai mais. Mas ao mesmo tempo que depois volta para dermato. E daí o resultado é melhor ainda. Claro. Porque daí é aquela coisa do refinamento. Esses tempos eu recebi uma paciente bem jovem, disse, eu quero fazer uma cirurgia porque eu não quero mais fazer toxina botulínica. Eu disse, sinto muito. Tu vai ter que continuar fazendo toxina botulínica. Mesmo depois da cirurgia. Mesmo depois da cirurgia. Nada substitui. Então, e ela nem tinha indicação de cirurgia. Ela queria fazer uma coisa que não estava nem indicada para ela. Então, essa sensibilidade da gente saber até que ponto a gente vai... é muito legal. Luciane, como é que tu lida com um paciente que chega querendo fazer uma coisa que não tem indicação? Eu digo, não tem indicação. Eu tenho muito claro, assim, eu digo não. E eu falo às vezes para os pacientes, eu tô falando contra mim, meu trabalho é operar, meu trabalho é fazer... É onde tu vai ganhar dinheiro, inclusive, eu vivo disso, né? Mas eu tenho um compromisso muito maior com o meu paciente, de querer o melhor para cada paciente. Então, eu canso de dizer não. Muito tranquilamente. Mas é o certo, assim. né? E o paciente sai super tranquilo e super feliz. Até a grande maioria. Depois, se ele quiser, ele vai voltar, mas ele está sendo cuidado, claro. Está sendo cuidado e sente isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ser muito ético nesse ponto, assim, de saber dizer não. Né? Porque tem gente que quer exageros, tem gente que quer... Não, e tem gente que quer muito volume também cirúrgico, né? Existem médicos que trabalham com volume. Sem dúvida. E o volume, sabe, não vai fazer um trabalho artesanal. Não vai, sabe? É diferente, né? É uma visão diferente. Eu acho que a gente ter todo um tratamento individualizado com o paciente. Cada paciente é especial e merece esse tratamento, né? Então, a gente tem um lado que precisa
saber conhecer aquele paciente, né? A cirurgia plástica tem muito um lado emocional, tem um lado psicológico. A gente precisa entender numa consulta. Eu digo, a primeira consulta, ela é super importante tanto para o paciente quanto para o médico, né? Para o cirurgião. Porque a gente tem que entender o que está acontecendo, o desejo, a expectativa, porque às vezes o paciente não é aquilo ali que está incomodando, é outra coisa. A gente precisa diagnosticar isso. E precisa de tempo, né? Precisa de tempo. É uma consulta de quanto tempo? Geralmente 45 minutos a 1 hora. Não tem como ser menos disso, uma primeira consulta. Porque é importante saber qual é a expectativa desse paciente. Total. Né? Porque o alinhamento de expectativa é o que lá na frente é fundamental. Vai deixar ele feliz ou não. Porque se ele quiser alguma coisa que tu não vai conseguir alcançar... Eu costumo comentar, dizer assim, eu não tô aqui para seduzir com resultado, nunca vou te esconder risco, complicação, nada disso. Para fazer uma opção, que eu vou fazer um procedimento, eu tenho que estar ciente de todas essas coisas, claro. Né? E às vezes o paciente acha, eu devo fazer, só tu vai saber. E até a época da pessoa fazer. Total. Qual é a época que tu vai estar de férias, que tu vai poder dar uma parada? Ou quantos dias deve parar? Ou mesmo assim, Mary, por exemplo, às vezes, eu tenho férias agora, eu preciso fazer o procedimento agora. Mas às vezes não é o momento daquela pessoa, sabe? Eu comento sempre que toda cirurgia plástica envolve 2 coisas: medo e culpa. Medo, porque é um procedimento cirúrgico, eu vou para o hospital, Sim. eu vou, né, me expor a uma anestesia, eu vou, enfim, tenho medo. E culpa, porque teoricamente eu vou continuar vivendo, talvez não tão bem, não tão faceira, tão feliz, mas eu vou continuar vivendo se eu não fizer o procedimento, né? Quando é que chega o momento? Às vezes o paciente me pergunta, né? Tu acha que eu devo fazer? Só tu vai saber. O momento é quando o teu desconforto, a tua vontade ultrapassa esse medo e essa culpa. Aí tudo corre tranquilo, tu sente, tu fica, sabe, dá uma paz. A pessoa está assim, preparada, né? Ela já está assim, bom, agora é o meu momento, agora exato. eu vou Agora chegou me a vez de dedicar. cuidar de mim, né? Então, e aí corre tudo bem. Se a gente tenta atropelar, não é legal, sabe? Então, eu acho que cada um tem o seu momento. E basicamente são mulheres as tuas pacientes? São, a maioria. Eu atendo homens também. E é engraçado, porque em consultórios, em geral, tem a lei das séries, né? Então, que a gente brinca. Porque vem um caso raro, geralmente aparece 2 ou 3 depois, né? E às vezes eu tenho levas de homens, assim. E aí vem, assim, 2, 3 homens que a gente opera na sequência, assim. Que depois passa um né? tempão sem vir, assim. E não se indicam. Não, é tudo solto. Tudo solto, energia assim, do tudo cosmos. solto. Às vezes que vem nomes estranhos também, né? Nomes mais diferentes, assim. Tem 2 iguais, assim, sabe? Às vezes tem nome e sobrenome igual, juntos, assim, uma semana depois da outra. Então, é engraçado isso. E homens é assim. Mas a minha grande maioria é mulher. É mulher. É mulher, né? É mulher. E me conta uma coisa. Dentro do início da tua carreira, que tu teve essa vantagem de já poder entrar para uma equipe com um colega. Sim. Né? Mas a gente sabe que é difícil para o médico conseguir se inserir num bloco cirúrgico, ser respeitado e principalmente até como mulher ser respeitada, né? Porque nós não temos tantas cirurgias plásticas assim. Não. É um meio machista ainda. Ainda é, né? Mas, assim, por eu ter tido essa sorte, né? Eu consegui me introduzir num hospital privado, o Hospital Moinhos de Vento. E ali eu comecei Quando eu estava na geral, eu já auxiliava um cirurgião geral lá dentro do hospital. E aí eu comecei a frequentar e tudo. E aí, quando eu terminei a plástica, ele só operava lá e eu comecei a frequentar lá. Então, foi uma coisa meio natural, assim, sabe? E hoje eu me sinto em casa lá, assim. Então, é um hospital que... E é um hospital difícil de entrar. Tem muitos critérios, né? Que hoje em dia... Eu fico muito feliz lá, sabe? Eu me sinto segura lá. E é engraçado porque E eu atendo muito funcionário do hospital, muita funcionária do bloco cirúrgico e tudo. E eu digo para elas, eu fico mais feliz quando vocês vêm, às vezes, do que uma paciente que não me conhece.
Porque estão te escolhendo. Porque vem É porque todo te vem mundo, todos os sabe? dias ali, Exato, como é que vem é? um monte de gente operar e daí vocês escolherem, eu fico muito honrada, assim. Elas ficam super faceiras e tudo. Então, e elas fazem o maior estardalhaço com as pacientes lá, diz, tu vai operar com a doutora Luciana, não sei o que e tal. E as pacientes vêm me contar, elas te adoram aqui dentro. Então, eu me sinto muito em casa lá, Isso é muito sabe? bom, né? É muito legal. Isso é um ambiente que favorece muito, né? Muito, muito. E a gente ter confiança, né? Porque em 99% dos casos eu poderia estar operando numa clínica, em qualquer lugar, que não faria a menor diferença. Mas nesse 1%, se eu preciso, eu tenho que ter Tu tem toda a segurança, todo o né? respaldo, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E hoje, a minha equipe é uma equipe que a gente conseguiu reunir uma amizade, uma tranquilidade no trabalho com uma confiança muito grande. Então, a minha anestesista é uma pessoa maravilhosa, que eu confio plenamente. Eu não estou nem um pouco preocupada no trabalho dela. Ela está Porque tu sabe que vai acontecer, né? Tá acontecendo, Isso é uma sabe? coisa que eu vejo assim, que em bloco cirúrgico, pelo que eu converso com muitos cirurgiões, Uhum. a equipe é a chave do Sem sucesso. Porque onde cada um sabe o seu papel ali, Cada um aquilo fazendo funciona o seu como uma trabalho. orquestra, É. sabe? E tem que Basta ser assim. sabe, um olhar e já sabe mais ou menos automaticamente o que é para alcançar Sem e aquilo ali dúvida. funciona Tem que ser assim. e mantém um ambiente muito tranquilo. É. Ao contrário de casos que quando a gente sabe que tem algum cirurgião mais brusco, onde a coisa não flui, diz que é uma canseira sair daquele procedimento, diz que as pessoas saem destruídas, porque a energia É ruim. é tudo. Daí, se tu tem um ambiente pesado, tu sai acabado. Se tem um ambiente bom, tu... Ontem eu até estava falando com a minha secretária que eu não sou uma pessoa que tenha mau humor, assim. Geralmente eu não tenho. Eu tô geralmente bem, assim. Mas às vezes eu tô mais estressada, mais cansada e tal. E quando eu começo a trabalhar, eu meio que esqueço tudo isso. Eu digo, eu chego aqui, sabe? Vai. E é um ambiente muito bom. E em cirurgia, isso é fundamental, assim. A gente tem que estar num ambiente tranquilo, tem que confiar e saber que cada um vai estar fazendo o seu papel, né? Para o avião decolar e pousar, cada um tem que fazer o seu papel. E então, eu tenho que estar preocupada com a minha parte. E é isso. Então, isso é muito tranquilizador pra gente, assim. Que bom, né? Beleza. E me conta uma coisa, dentro do... Tu chegou, então, a fazer estágio nos Estados Unidos. Eu fiz todas as práticas, porque o último ano é só... E pode? Pode, ele foi aceito, ele é validado aqui. Na época tinha um convênio com o hospital de lá, e daí tinha um médico aqui que era esse elo, e a gente aplicava para fazer lá. E como é que é cirurgia plástica nos Estados Unidos em comparação ao Brasil? Os Estados Unidos hoje ultrapassou até o Brasil em número de cirurgias plásticas. Hoje eles são o país que mais realizam e são os dois lugares onde a gente tem mais cirurgiões plásticos no mundo, é o Brasil e os Estados Unidos. Primeiro os Estados Unidos hoje e depois o Brasil. Porque o volume de cirurgia plástica aqui no Brasil é incrível, né? E aumenta vertiginosamente, assim. Nos últimos anos tem pesquisas que mostram que aumentou em 40% o número de procedimentos de cirurgia plástica, né? Isso eu acho que se deve a uma série de fatores, né? Eu acho que as pessoas estão se cuidando mais, têm maior acesso a esses procedimentos, né? Que antes era uma coisa meio... As próprias redes sociais, nesse ponto, fazem a gente desejar ficar melhor, sabe? Muitas vezes desejar ficar igual a fulana de tal, que isso aí eu acho super ruim. E até queria te perguntar exatamente sobre isso, assim, ó. Acontece do paciente chegar dizendo assim, eu quero ficar parecida com aqui. Exatamente assim, não. O que acontece? Duas situações que eu acho que são... que acontecem, assim, pelo menos na minha prática. Acontece delas trazerem, por exemplo, um modelo de... Eu quero só te dar uma ideia do que eu acho legal e do que eu não acho legal. Aí elas me trazem, por exemplo, de mama. Eu acho isso bacana, eu acho... E geralmente as mais jovens fazem isso. Assim, trazem fotos de moças de biquíni e tal. Então, isso acontece. E outra coisa que eu gosto que me faça é trazer fotos delas mais jovens. De paciente que vem para cirurgia de face, de pálpebras. Porque te dá uma referência muito boa. Exato.
Então, isso é muito bom, assim, quando me traz. Agora, assim, trazer de uma artista, quero ficar assim, não é comum para mim, assim. Que bom, né? Que Graças a bom. Deus, Porque te trazer uma foto de mais jovem Uhum. é justamente melhorar dentro do que é aquela pessoa. Daquela pessoa. Se As conseguir características dela, manter sabe? essa Exato. característica. Às vezes o formato de olho, às vezes eu pergunto, como é que era teu olho quando tu era mais jovem? Ele sempre foi mais plano, a minha mãe é assim. Pois é, então vamos ver a tua foto, vamos ver como é que era. E aí elas me trazem, isso eu acho bem legal. E é bacana como a gente consegue resgatar essas características muitas vezes com a cirurgia, assim. É um retorno realmente no Mas relacionamento. deve ser muito gratificante para o Eu paciente, amo. né? Eu Quando adoro. começa a ver. E o pós-operatório de uma cirurgia de face? É uma cirurgia que não é uma cirurgia desconfortável, assim, não é uma cirurgia dolorosa, né? Já tô perguntando, porque... Começa a despertar. Opa, vamos pensar aqui. É uma cirurgia que a gente tem que ter cuidados. Os cuidados, como em qualquer cirurgia, os cuidados pós-operatórios, por isso que eu disse que eu não acho certo minimizar. Os cuidados são parte fundamental, assim, tem todo o pré, o trans e o pós-operatório, né? Sim. E o pós-operatório na cirurgia de face é muito importante. Então, a gente tem que se organizar para aquele período poder se recuperar, né? Já aconteceu o paciente dizer, vinha comigo de fora e 5 dias depois tinha que voltar. Eu disse, não é o momento para tu fazer a cirurgia, sabe? Tem que ter aquele período. Os primeiros 15 dias são os que a gente tem que ficar mais atento, assim. Até para ter uma cicatrização boa, para ficar legal. E a intercorrência mais comum nesse tipo de cirurgia é um hematoma. A gente tem um vasinho, uma artéria, uma veia que a gente coagulou durante a cirurgia por um aumento de pressão, esforço, enfim. Vai ficar um roxinho ali. Começar a sangrar de novo. Uhum. E a gente tem que até voltar para o hospital, drenar. Não altera o resultado final, mas ninguém quer ter que voltar para o hospital para drenar, né? Então, esses cuidados são fundamentais. E não se expor ao calor, não se expor àquele mormaço. Vou para a praia e vou ficar embaixo do guarda-sol. Não, né? Daí não dá. Vai aumentar, vai ter uma vasodilatação, aumenta inchaço, aumenta sangramento. Então, não vai. Agora, vou para a praia, vou ficar na varanda de casa, vou ficar tranquila. Ok, melhor às vezes até do que em Porto Alegre, né? Então, eu vejo que essa organização para uma cirurgia é fundamental. A pessoa tem que estar organizada. Exato. Sabe? Exato. Quem é que vai cuidar dela? Se vai ter comida pronta, se não vai ter comida pronta. Tem que se organizar. Sabe? Se vai dormir sozinha no quarto, se o marido vai ajudar, se não vai, se tem uma amiga que vai. Sabe? Porque a logística da coisa. Sabe, não tem cabimento tu fazer uma coisa que é para te dar um presente, né? E fazer um auto-boicote depois, E daí tu depois ficar tucanada porque tu não preparou essa parte, sabe? Não, isso é fundamental. Então, como uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de quadril, tá? Uhum. O paciente tem que ter todo um preparo para quando chegar em casa, ele ter todo aqueles cuidados, o como sentar, como deitar, como, né, sabe? É a mesma coisa. Mesma coisa para uma cirurgia plástica. É exatamente isso. Sabe? Tem que ter um cuidado, então tem que ter assim, um passo a passo que o médico sempre tem que entregar para que a pessoa confira aquilo ali e prepare, porque daí ela vai ter uma experiência. Exato. E isso faz parte. Eu digo, eu gosto muito de que os meus pacientes saibam assim, que a gente vai priorizar 2 coisas. Uma é segurança, né? Sempre. A gente só vai operar no estado ótimo de saúde, por isso que a gente faz todos os exames antes. A gente só vai fazer uma cirurgia adequada para esse paciente, num local adequado, com uma equipe treinada e um pós-operatório seguido bem de pertinho. Então, ok, segurança. E tentar transformar essa experiência no melhor possível. Desde da consulta, no momento da cirurgia no hospital, a sala de recuperação, os cuidados no pós-operatório. No pós-operatório, se ela não se organizou, está sem ajuda, vai ser uma experiência ruim. Vai. Né? Ou se ela como eu vou te dizer, não vai conseguir ter tempo para se recuperar, vai ficar angustiada, também vai ser ruim. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim, para a gente ter que fique uma recordação boa nesse momento. E não seja uma coisa traumática, né? Não seja uma coisa traumática. Porque tem pessoas que depois, porque eu me arrependi. Se tu for ver, começa a conversar com essa pessoa, ela não se preparou para aquilo.
Ou E como é uma cirurgia totalmente eletiva, a gente por tem que como se não se organizar. preparar? Exatamente. Ou até uma outra coisa que a gente vê, assim, pacientes que depois tem enjoo, tem vômito, tem dor, também não vai ser uma experiência boa, né? Então, a gente tentar fechar, ter as medicações que precisa para depois, ter tudo isso, eu É acho tudo que muito mais tranquilo, né? daí funciona Super bem. bom, Funciona super bem. bom. E quais são os planos para o futuro? Eu Me sou uma pessoa conta. meio inquieta, assim, né? Eu tô sempre buscando e querendo mais e melhor para meus pacientes, né? Então, eu sempre tenho planos de oferecer um espaço maior, eu tenho planos de a gente está sempre indo a congressos e eu quero sempre estar atenta a tudo que está E tem muita coisa acontecendo. nova toda hora Tem surgindo, muita coisa né? nova. Coisas boas, nem tão boas, né? É. Eu acho que eu sou uma pessoa cautelosa, né? Eu nunca vou ser a primeira nem a última a usar ou fazer um tratamento. Eu acho que a gente tem que ver se funciona. Eu não vou oferecer uma coisa que não funciona. Isso é né? uma coisa, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. A própria indústria, tanto de equipamentos, de tecnologia, como de Produtos produtos, né? Injetáveis, assim, cada vez lançam mais coisa no mercado. O quanto vocês têm que ser cuidadosos para Sem saber dúvida. se aquilo ali realmente dá Sem resultado dúvida. ou não, porque o Sem marketing é muito forte muito dessa forte. empresa. Eu vejo vocês nos congressos, eu acompanho de pertinho como funcionam esses E congressos. é uma pressão É uma pressão muito grande em cima de vocês. Como é que funciona isso? É bem complicado, né, Mary? Porque há uma pressão e hoje, através de mídia e de tudo isso, os pacientes ficam sabendo e acham que isso é uma verdade absoluta. Chegam para ti dizendo, o doutor, eu queria olha também aqui, fazer isso se aqui. não tem esse aqui, não é legal, assim, tá desatualizado, né? Então, mas não é bem assim, né? Então, são tecnologias caras, né? Que a gente tem que ter muito, como eu vou te dizer, muito cuidado realmente, assim, em oferecer para o paciente e até alertar, né? Os pacientes, porque chegam assim com expectativas, eu não vou fazer cirurgia porque eu vou fazer tratamento tal, eu vou gastar uma fortuna com tratamento tal, mas eu vou estar bem e vai substituir. Não, muitas vezes não vai. E essas tecnologias também têm riscos, né? Sim. Já vi, tem vários casos de complicações com tecnologia. Então, a gente tem que orientar o nosso paciente, assim, não é tudo que a gente vê é uma maravilha, né? E a gente tem que selecionar o que realmente a gente acha que funciona, né? E também, como tu falaste no início, alinhar a expectativa. Eu tenho pacientes que chegam e dizem, eu não quero fazer cirurgia agora. Eu não quero. O que tu tem para me oferecer que não seja cirurgia? Embora eu saiba que o resultado não vai ser o mesmo. Ok. Bom, mas se ela... Daí tudo bem, né? Desculpa. Se ela aceita, ok. O problema, muitas vezes, é querer o resultado da cirurgia Com outro tratamento. com outro tratamento, tá? Porque justamente o que a gente vê por aí são faces desse tamanho, porque para não tirar o excesso, eles injetam e transformam a pessoa. E o que a indústria quer, né? Quer vender. Né? Então, há uma pressão, assim, se a doutora não faz lipo com tal tratamento, não é legal, a minha amiga fez, e foi assim, então a doutora tá Desatualizada. obsoleta, né? Então... E a gente também tem daí, voltando à questão dos não médicos, né? A indústria vende para eles também. Sim. Algumas sim. Né? Então, acabam que usam muito produto. São ótimos clientes para a indústria. Sem dúvida. Às vezes são melhores que os próprios médicos, porque eles consomem mais. E a gente está falando de uma lei de mercado aí. Essa semana a gente estava comentando até, porque a oferta comercial, nossa, assim, por não médicos é muito grande, né? Não estou falando nem não médicos, nem da área da saúde, eu digo até, né?
inúmeras pessoas. E aí com preços que tu fica olhando assim, diz, mas Como chegaram nisso? chegaram aqui nesse valor? Porque, né, alguma coisa está errada, a conta não fecha, Não fecha, mas a né? gente sabe que tem muito produto adulterado, falsificado, toda hora tá dando agora, né? E E eu com não sei. complicações muito sérias, né? E não fazer efeito é o menor dos problemas, né? Então, e as pessoas são destemidas mesmo, né? Então, isso tem que... Mas as pessoas são destemidas, mas eu acho que o paciente, muitas vezes, ele corre o risco, sim, porque quer, sem dúvida, é mais sabe? barato. Porque hoje em dia, a informação do bem e do mal tá toda disponível. Tu consome e entende o que tu quer, mas tá tudo ali. Mas é que daí a amiga fez, deu certo, e enfim, e aí vai, né? Então, é bem complicado isso, assim. Mas eu acho que a gente tem que fazer o trabalho da gente, orientar os nossos pacientes, passar informação, e as pessoas têm escolha, né? Não Claro. adianta. Toda a vida. Então, dentro dos teus planos de vida, de repente, ter um espaço maior. Eu tenho uma vontade de ampliar, né? Oferecer mais. Hoje eu atendo em 2 lugares, né? Propostas um pouco diferentes, assim. E a minha ideia é ampliar isso e eu até foi uma necessidade que eu tive, porque, como tu falasse, assim, meu tempo está escasso, eu tô tendo uma demanda maior e num dos consultórios eu divido com meu marido, que é bucofacial. Que também tem uma demanda grande. Tem uma demanda grande, então a gente tem que otimizar, né? Então, e aí tem as cirurgias, horários de cirurgia, tudo isso. Então, eu jamais pretendo fazer cirurgia em um espaço que não seja o hospitalar, mas eu tenho sempre vontade de oferecer mais para meus pacientes, assim. Tu já oferece bastante, né? Eu tento, né? Mas, sabe que eu sou super feliz, assim, desse projeto do podcast, porque eu tenho escutado e compartilhado com as pessoas conversas, assim, histórias muito legais de médicos. Legal, né? Sabe? Porque eu acho que isso aí inspira os jovens, o pessoal que está entrando agora, a entender que a medicina é um caminho, é um caminho lento, até tu conseguir começar a colher os frutos. Exato. Tu tem que ter paciência, mas para todos que eu tenho conversado, eu chego na mesma conclusão, que todo mundo chega bem lá no final. Sabe? Todo mundo chega no momento do platô, assim. Sabe que eu tenho uma filha de 15 anos, né? E aí eu vejo os papos dos colegas da mesma idade, dos amigos e tal. E hoje, assim, eu vejo um número enorme de adolescentes querendo fazer medicina. Eu vejo, né? E até a minha própria filha diz que vai fazer medicina, não sabe ainda, mas diz que vai. E eu fico com um certo receio até, porque... eu vejo que eles veem o resultado não o resultado final, mas eles veem a gente nessa etapa da vida, né? Não sabem o que tem por trás. Todo o trajeto até lá. Então, claro, muitos vivenciaram isso na infância, da ausência dos pais, de terem que se dedicar, ok. Mas a visão que eles têm hoje é da gente, hoje, realizado, feliz, fazendo o que a gente gosta, da maneira como a gente acredita, né? Podendo adquirir coisas que são legais e tudo. Exato. Mas o caminho até lá é longo, né? E a concorrência é muito longa. Porque... cada vez mais. O número de médicos que está se formando no Brasil por ano é 30 mil. É muito grande. São 30 mil. E cada vez abre mais faculdades. E cada vez abre mais faculdades. Tá? Então, assim, ó... E o problema é que não abrem residências para tudo isso não também. Não abrem. Isso é uma coisa muito complicada. É muito preocupante. Sabe? Porque sem residência... O que vão fazer essas pessoas? O quanto eles vão saber? Sabe? Então, é assustador. E às vezes não é nem questão só da residência. Eles não têm nenhum hospital para fazer o estágio. Sim. Não, vão ficar fazendo aquela fase de doutorando, não tem. Então, assim, fica muito na teoria. E a gente não sabe o que vem pela frente, sabe? Aliás, a gente está imaginando o que vem pela frente, né?
Então, às vezes, até isso, eu me assusto um pouco com isso, sabe? Porque e daí um monte de mas isso não dá força para ela fazer medicina. Não é que eu não dê força, eu vou ficar super feliz. Eu não venho de família médica e eu vejo como era legal para os meus colegas que tinham pais, que, sabe, é um facilitador, né? Tu poder discutir em casa, tu poder partilhar coisas que eu não tinha isso, né? Mas ao mesmo tempo eu me assusto um pouco como é que vai ser esse futuro, sabe? Enfim, mas eu ainda acho uma profissão maravilhosa, eu acho que é lindo, eu acho que... Eu tenho essa semana, no fim de semana eu fui para Pelotas, para a formatura da minha filhada, né, da minha sobrinha, que ela fez na faculdade na Católica de Pelotas. Medicina. E eu que acompanho desde que nasceu, e a mudança dela, de quando ela passou em Pelotas, teve que sair daqui de Porto Alegre, ir para lá. Daí, meu irmão e minha cunhada tiveram que montar um apartamento para ela lá. Ela vinha, o namorado aqui, ela vinha quase todos os fins de semana, às vezes não podia vir. Sim. Porque se tu tem que estudar muito, se tu tem plantão. Esse último ano ela quase não veio a Porto Alegre, ela tinha saudade. As amigas aqui. Daí claro que tu forma amizades lá, mas tu fica muito dividido. E isso é uma coisa que, para quem quer entrar na medicina, tem que saber que vai abrir mão de coisas. Muito. De momentos, vai ter fases. Vai ter. Começa já na época de estudar, né? Até pro vestibular, né? Eu tenho um amigo que o filho fez vestibular agora e ele é um menino super dedicado e estudioso, enfim. E os amigos estavam festeando e todos passaram, menos ele, porque ele foi o único que fez para medicina. E ele estava revoltadíssimo. Como é que os colegas que não tinham estudado como ele, que nunca tinham sido bons alunos, a maioria passou em outras faculdades, né? E assim, né? Não adianta, é concorrido desde o início. Desde o início. Tem que pagar o preço, mas vale a pena. Vale a pena. É muito bom. Eu sou uma apaixonada, assim, eu exerço com muita alegria, porque eu acho que a gente poder cuidar de pessoas. E outra coisa que é muito legal, Mary, que assim como eu te conheci e acho fascinante, eu gosto de conhecer pessoas, sabe? E eu conheço muita gente legal, sabe? Isso é bom, né? No consultório. Cada uma tem uma história muito legal, sabe? E eu não tô lidando, em grande maioria das vezes, eu não lido com doente, né? Eu lido com pessoas que estão saudáveis, né? Então, isso tem uma diferença também, muito né? grande, As pessoas chegam bem no meu consultório, querendo melhorar, mas... Claro, eu faço reconstruções de mama, que daí é outra história, mas a grande maioria chega no meu consultório bem. Então, às vezes, me dá vontade de ficar conversando, sabe? Porque são histórias fascinantes. E isso eu acho muito bom. A minha profissão me propicia isso, de eu conhecer pessoas, de eu saber histórias. Então, eu acho isso muito bom, né? muito legal. Isso é muito legal. Isso vale muito a pena. É verdade. Lu, a gente está terminando o nosso bate-papo. Foi tão bom, passou rápido. Passa voando, né? Mas me diz, queria te pedir assim, para mandar uma mensagem para esses colegas jovens que estão agora saindo da medicina, estão naquela fase de escolher, de começar a estudar para a prova de residência. O que tu diz da tua experiência, assim? Eu acho, Mary, que a gente tem que ouvir o coração da gente, apesar das dificuldades, e eu acho que é uma profissão tão maravilhosa, tão linda, e que vale a pena todo esse sacrifício. Então, ouvir o coração, ver para onde vai. Cada especialidade tem suas coisas boas, suas coisas ruins, né? Mas a gente, no fundo, a gente sabe o que a gente quer fazer, né? Então, eu tinha isso eu não queria lidar o tempo todo com uma pessoa sofrendo, doente. Eu não queria, não tinha como, eu não tenho uma estrutura para isso. Então, eu acabei escolhendo uma especialidade que não é assim, né? E eu adorei, por exemplo, quando eu passei, eu adorei cirurgia do trauma. Eu achei maravilhoso fazer. Só que eu nunca gostei de fazer plantão. O trabalho não me assusta, jamais, nunca me assustou. Mas o plantão... Mas ficar trancada num determinado local era uma coisa que me angustiava. Então, essa escolha tem que ser pesada, né? Eu vou fazer pediatria, eu vou ter que fazer plantão. Eu acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Sem dúvida.
sabe? E vai ter especialidade para todos os tipos Todo de médico, tipo. pacientes para todos os tipos Eu de adorava psiquiatria. Eu disse, eu não vou conseguir ficar trancada numa sala conversando o dia inteiro. Não vai dar. Eu sou mais agitada, Circular. eu preciso circular. Então, para cada um tem uma especialidade. Eu acho que a gente saber se ouvir e eu acho que é o caminho. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei. Muito obrigada, foi muito bom. Eu adorei. Vai ter que vir outras vezes aqui. Com o maior prazer. Né? A gente vai ter que conversar. Eu quero depois juntar mais especialidades. De repente, a gente fazer um formato com mais de médicos para poder discutir Acho algumas sensacional. coisas da profissão, sabe? Muito Porque legal. o objetivo desse podcast é justamente mostrar a vida de vocês, mostrar as coisas boas, as coisas que não são tão boas, os desafios, valorizar, porque não deve ser fácil. Conhecer pessoas. Conhecer pessoas, isso é muito bom, né? Muito bom. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, querida. Gente, então a gente está terminando mais um episódio do Mericast com o oferecimento da Elo Forte Investimentos e até a próxima.